Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Nos perdoe os ouvintes o atraso. A culpa aqui foi da internet, da moça ali. Por isso que atrasou. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho. Parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira-mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-as, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em terra boa e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 13, 1-9. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno que tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto, porém ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e ela frutifica, e rende 100, 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Mestre Jesus, aqui estamos buscando ser a terra boa para ouvir a palavra e fazer com que ela frutifique dentro dos nossos corações, em nossos espíritos imortais. E para que isso aconteça, Senhor, aproxima de nós os nossos guias e benfeitores, que seja então em nome deles, em nome dos dirigentes da nossa casa de amor, do altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, que seja em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da obra Depois da Morte, do nosso irmão e mestre Leon Denis, que ele nos inspire de onde ele estiver. Que assim seja, graças a Deus.
Sim, pelo Facebook, pelo Instagram, Facebook. Pode ter dúvida, fala com a menina ali. Pode passar. Podcast, o que mais que sai? E está no grupo, nos grupos daqui. Está transmitindo. Então todos os nossos estudos são transmitidos. Tem gente de fora, de longe que nos ouve. Nos ouve da Argentina, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Tem muita gente nos ouvindo. Então, quando vocês tomam uma bronca aqui, tomam bronca para o mundo inteiro ouvir. A parábola do semeador é belíssima. Ela significa o estudo que, por exemplo, que estamos fazendo aqui. A gente pode tomar para nós. Qual a terra? A terra é a nossa alma. A terra é a nossa alma. Que tipo de terra é a nossa alma, é o nosso coração? Tem aqueles que ouvem, que entra por um ouvido e sai pelo outro, não está nem aí, né? É a palavra, é a semente que caiu no caminho, que os pássaros do céu vêm, comem e vão embora. Tem aquele que escuta, acha interessante naquele momento, mas as coisas do mundo logo tira a gente do caminho, do estudo, da meditação. É a semente que cai na terra sem profundidade, a que o sol queimou. Tem aqueles que ouvem, acham muito interessante, vão para casa até animados, escutam em casa o evangelho, a doutrina espírita, mas os afazeres do mundo, um vai para sua casa de campo, vai buscar as coisas da vida e acaba deixando de lado. E finalmente, aquele que escuta, que busca colocar em prática, é a terra boa, que produz 30, 60 ou 100 por um. E o que eu acho interessante essa terra boa é que aquele que dá 30 é tão bom, tão boa quanto aquele que dá 100. Às vezes a gente não dá 30, mas dá 60 ou dá 100 por um. Quer dizer, isso fica na nossa alma e a gente começa a trabalhar o nosso caráter. Então vamos lá. A senhora é a primeira vez que vem? A senhora que está de branco? É? Então seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Querendo vir cedo também, a senhora estudou cedo aí? O de 8 às 9? Não, né? A senhora chegou agora, né? Já estava começando. Seja bem-vindo. E quem está voltando, Carolina, a vocês, Mara, Keila, senhora, sejam bem-vindos, tá? À nossa casa e aos nossos estudos. É uma casa de amor, a nossa casa está sempre de portas abertas, todos os dias, para atender a todos nós. Eu sou o maior necessitado, eu estou internado aqui, estou tão doente, que eu venho para cá de manhã e só vou de noite. E ela continua aberta para todos aqueles que precisam de ajuda, assim como eu preciso. Então vamos com esses estudos, fortificando os nossos laços de amizade, de respeito e de amor. Nós estamos estudando o cristianismo. Como tem pessoas pela primeira vez, eu vou refalar em 5 minutos aqui um resumão do que a gente estudou. Esse livro, Depois da Morte, ele é o resultado do primeiro congresso espiritualista internacional, que Leon Denis se expressou falando sobre o espiritismo. E ele falou de maneira ele tinha uma capacidade de falar tão envolvente que pediram para que ele resumisse o que ele falou, a sua palestra, num livro de 300 páginas. Estamos aqui com o Depois da Morte, é um resumo da doutrina espírita que Leon Denis fez.
Quem é Leon Denis? Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo. Muitas pessoas não conhecem Leon Denis. Nós o conhecemos e estudamos as suas obras. São várias. Aqui já estudamos o livro No Invisível, que trata da mediunidade. Depois estudamos o problema do ser, do destino. E agora estamos estudando o depois da morte. E vamos continuar estudando todas as suas obras. Quando terminarmos, reiniciamos tudo novamente. E Leon Denis foi quem deu continuidade à doutrina espírita. Por isso ele é considerado o apóstolo do Espiritismo. Isso é importante para vocês guardarem. Porque quando Kardec desencarnou, e Kardec desencarnou quando? Em 1869. Ele lançou a Gênese, o último trabalho de Kardec foi a Gênese, e logo depois ele desencarnou. E Leon Denis, que conheceu Kardec, era bem mais novo. Kardec nasceu em 1803, Leon Denis nasceu em 1846. Então, olha, é uma diferença de idade. E morreu com 81 anos, em 1920, que Leon Denis desencarnou. E ele deu prosseguimento na divulgação da doutrina espírita, com as suas obras, com as suas palestras. Então, graças a Leon Denis, o espiritismo prosseguiu, não morreu. Ele escreveu alguns artigos para a Revista Espírita, que foi fundada por Allan Kardec. Então, aqui nós estamos conhecendo um pouco mais desse mestre, Leon Denis, um filósofo, autodidata. Sabe o que é o autodidata? Ele aprendeu tudo sozinho, ele estudou o primário, ele fez o primário e não fez faculdade. Um filósofo, escritor, orador espírita e divulgador da doutrina espírita. Então nós estamos estudando uma das suas obras. E ele começa, como está lá no Livro dos Espíritos, naquela questão 222, que fala das ideias espíritas, das ideias. O que é uma ideia espírita? A reencarnação, por exemplo, é uma ideia. A unicidade de Deus, Deus é único, é uma ideia espírita. A imortalidade da alma, ninguém morre e mantém a sua individualidade. É uma ideia espírita. Dentre outras, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados, são ideias. Essas ideias sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Não foi lançado com a doutrina espírita, entendeu, Carolina? Não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. Não foi a doutrina espírita que inventou conversar com os mortos entre aspas, né? Porque não existe morto. Não foi. Isso desde que o mundo é mundo. Então ele pegou aqui alguns grupos que foram chamados de iniciados, que estudavam essas ideias. Então, nós estudamos então a Índia Védica, os Vedas, um conjunto de livros, uma doutrina, tem duas ali, ó. Tem duas aí. A Índia Védica, o Egito Antigo. Nós vimos que Moisés foi um iniciado nos templos egípcios. Nós vimos os iniciados na Hélade, que é a Hélade, Grécia, a Grécia Antiga, e nos reportamos aí a 3, 4, 5 mil anos antes do Cristo,
os Vedas, falando dessas ideias. Inclusive, na época do Cristo, na Palestina, se estudava sobre essas ideias. Um grupo chamado essênios. Você tinha os fariseus eram os sacerdotes, você tinha os escribas, eram aqueles que escreviam, eram letrados, portageiros, enfim, e tinha os essênios, todos judeus, que professavam essas ideias. E Leon Denis trouxe nesse livro. Na Gália, estudamos a Gália. O que país é esse? Que país era esse, a Gália? Quem nascia na Gália era chamado gaulês. E a Gália era formada por diversas tribos, os celtas, as tribos celtas, que os romanos dominaram. César invadiu a Gália e dominou tudo, matou gente para chuchu, roubou o ouro que eles tinham e passou a dominar a Gália, ali 50 anos antes do Cristo aproximadamente. E onde é que ficava esse país? É o que é a França hoje, basicamente o que é a França, Irlanda, Grã-Bretanha, enfim, alguns países ali que era maior. O que é a França hoje, englobava tudo isso. Aquilo ali era a região da Gália. Também professavam essas ideias. E nós estudamos isso aqui ao longo desses dias. Estamos no cristianismo. Estamos no meio do cristianismo. Allan Kardec pegou essas ideias e concatenou essas ideias. Eu repito sempre, para que esses termos fixem na memória de vocês. O que é concatenar? Concatenar é juntar em feixes. Allan Kardec foi um concatenador. Ele concatenou, ele juntou essas ideias. A ideia da imortalidade com a comunicação, a ideia da comunicabilidade, a ideia da reencarnação, da imortalidade, mantendo a individualidade, a ideia da pluralidade dos mundos habitados, etc, etc. Ele juntou em feixes. Então ele concatenou essas ideias. Quando ele diz que a doutrina espírita não é nova, ela é antiga, é porque essas ideias são antigas. No Oriente, isso é conhecido até hoje, e no mundo ocidental não. Então a doutrina espírita trouxe essas ideias para o mundo ocidental. A doutrina espírita, ela se iniciou com o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 8 de abril de 1857. Foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então a doutrina espírita tem 160 e poucos anos, ela é nova. Porém, as ideias espíritas são antigas. Estão entendendo a diferença? E é o que nós estamos estudando. Então hoje, vamos dar continuidade aqui ao cristianismo, o que Jesus trouxe. Nós paramos aqui. Eu vou ter que ler e a gente vai vendo os ensinamentos do Cristo. Porque Jesus, o que foi que ele fez? Ele abriu para o mundo essas ideias. Ele abriu para o mundo. O que começou lá no Oriente, Jesus abriu. O que era hermeticamente fechado, ele abriu para o povão. Jesus falou abertamente da reencarnação. Jesus conversava com os defuntos, com os mortos. Jesus falava da vida futura, das muitas moradas da casa do Pai, que é a vida em todos os lugares, em todos os planetas, em todos os mundos.
Então, o que o homem fez? O homem desvirtuou isso. O homem desvirtuou isso. Assim como aquelas ideias que aqueles iniciados trouxeram, o homem também desvirtuou. Vem então a doutrina espírita reviver o que o Cristo trouxe. Então, o que é a doutrina espírita? Senão o cristianismo redivivo, quer dizer, reviver o cristianismo. Você vai aí nos templos cristãos de outras denominações, diz que aqui a gente conversa com o demônio, porque é proibido falar com os mortos. Mas Jesus falava com os mortos. Que Jesus inventou o inferno, que o inferno existe. Mas você sabe que o inferno não existe. Jesus nunca falou que o inferno existia. E ele está trazendo aqui ideias contrárias ao inferno. Semana passada nós falamos bem sobre isso. Eles dizem aí que a reencarnação não existe, isso é coisa da nossa cabeça, isso é coisa do demônio. Se o demônio não existe, quem é ele para falar que a reencarnação não existe? A reencarnação é um fato, é lei da vida. E a doutrina espírita comprova isso através de fatos irrecusáveis. Irrecusáveis, como está aqui no Evangelho, logo no início. Vocês precisam ler o Evangelho. Amanhã vocês venham estudar o Livro dos Espíritos. Vocês, por favor, aí da comunidade, que assistidos somos todos nós, amanhã de manhã a gente estuda o Livro dos Espíritos. Amanhã não, de manhã, terça-feira, é o Livro dos Espíritos. Quinta-feira, o Evangelho. Está aqui no capítulo 1 do Evangelho. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Nós estudamos isso, não tem que ter dúvida. E fala. A aparição de Jesus aos apóstolos, que a nossa irmã está dizendo, ele comprovou que a morte não existe. Comprovou isso. Então vamos aqui a alguns tópicos. Se o Cristo, estou na página 7 e 8 do meu, isso aí eu não sei qual é a tua. Se o Cristo mostra algum rigor e fala com veemência, aos fariseus hipócritas que se abandonam a práticas minuciosas de devoção e desprezam a lei moral. Os fariseus desprezavam os ensinamentos morais em detrimento dos ensinamentos materiais, porque eles tinham interesses financeiros. Aí Jesus chama o fariseu, que era um sacerdote, de hipócrita, falso. É a mesma coisa que eu estou falando aqui, fazendo tudo o contrário. Eu estou sendo hipócrita. O samaritano cismático é mais louvável aos seus olhos que o levita que desdenhou socorrer o ferido. O samaritano, vocês já ouviram falar, o bom samaritano. O samaritano era tido como um homem de má vida pelos fariseus, que eram sacerdotes. Mas quando caído da estrada, aquele que ficou caído, quem socorreu foi o samaritano. O levita era um sacerdote. O homem foi assaltado na rua, foi espancado, ficou entre a vida e a morte. O levita foi adiante, o fariseu foi adiante, mas quem socorreu e parou foi um homem tido de má vida, foi o samaritano, que era um grupo dissidente dos judeus. Ele tinha lá a maneira deles de interpretar a lei e os profetas. Foi ele que socorreu. Então Jesus colocou o samaritano cismático, com seus cismas,
cisma seus pontos de vista na frente do sacerdote, porque ele amou ao próximo. Qual a melhor religião? A melhor religião é aquela que ensina você a amar o próximo, aquela que te faz bem. Para muitos católicos, a melhor é o catolicismo, e tem muita gente católica muito melhor do que nós aqui. Estão certos, desde que sigam a lei de amor. Muitos evangélicos são bondosos, caridosos, seguem a lei de amor, então aquela é a melhor religião para eles. A melhor é aquela que nos transforma, volto a dizer, que muda o nosso caráter. Essa é a melhor. Nós escolhemos a doutrina espírita. E qual a grande bandeira, se podemos dizer assim, da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Porque o resumo de toda a doutrina de Jesus é a seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se fora da caridade não há salvação, eu estou amando o próximo como a mim mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu amo a Deus automaticamente. Porque eu estou vendo que o outro precisa tanto quanto eu preciso das necessidades básicas. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente fazer. Vamos lá. Aí Jesus dizia, ele desaprovava as manifestações do culto exterior e se levanta contra esses sacerdotes. Olha o que Jesus dizia para aqueles sacerdotes: cegos, condutores de cegos, homens de rapina e de corrupção, que sob pretexto de longas preces devoram os bens das viúvas e dos órfãos. Então, quando morria alguém lá, morria o chefe de família, eles iam, faziam preces longas e cobravam por isso. Aí Jesus está chamando, ave de rapina, dizendo que faz prece longa e estão roubando as viúvas, o pouco que elas têm. Olha Jesus combatendo aí a hipocrisia daqueles sacerdotes. E muitos existem hoje também, ainda hoje, aves de rapina. Não é o que entra, melhor, aos devotos que creem poder se salvar através do jejum e da abstinência, ele diz, no outro dia mesmo, essa semana aí, não me lembro quem foi não, meu marido está assim, assim, ele não tinha que fazer um jejum? Está com a cabeça do jejum, deixar de comer, ficar um dia inteiro sem comer, só bebendo água. O que é mais importante? Pergunto para vocês, ficar o dia inteiro sem comer o alimento, a carne, o feijão, o arroz, só beber água? O que é mais importante, fazer isso ou ter o jejum da língua? Não falar, ficar pelo menos o dia inteiro e dizer, hoje eu não vou falar mal de ninguém. O que é mais importante? Da língua. Hoje eu não vou pensar mal de ninguém. O que é mais importante, eu não pensar mal de nada, nem de ninguém, não julgar ninguém, ou eu parar de comer? Eu deixar de comer, pode ser que eu perca uns quilinhos, mas o que adianta eu ser magrinho e pensar mal, falar mal dos outros, fazer mal para os outros, julgar, condenar? Então, quando Jesus falou lá, quando os apóstolos não conseguiram expulsar aqueles espíritos que eles chamavam de demônios,
não conseguiu afastar do jovem, Jesus disse assim: para esse tipo de espírito é necessário muito jejum e oração. Jejum é da língua, do pensamento, do procedimento, e não jejum de comer. Deixa a criança para lá. Ele tem 1 mês só, 2 mesinhos. Preste atenção, que ele não atrapalha em nada não. Ele não está com fome não? Ele está alegre, ele está brincando. Ele está feliz. Vocês estão dando mais importância ali ao bebê do que aqui ao estudo. Deixa o bebê para lá, ele não está incomodando em nada. Ele está feliz, ele está alegre. Ele está vendo os espíritos aqui, ó, bondosos. Está conversando com eles. Então vamos lá. Não é o que entra na boca que suja o homem, mas o que sai dela. Olha o que Jesus disse. Não é o que entra na boca, não é o jejum, ou de jejum, ou deixar de comer, mas o que sai da boca. Pois é. Aos partidários das longas orações ele responde: vosso Pai sabe do que necessitais, antes que lhes peçais. Jesus condenava a hierarquia sacerdotal, recomendando aos seus discípulos não escolher nenhum chefe, nenhum senhor. Seu culto era o culto interior, o único digno de espíritos elevados. É o que ele exprime nesses termos. Então Jesus não condenava o culto exterior, ele valorizava o culto interior. É a alma que precisa melhorar. Quando ele diz assim, ó: virá o tempo em que os crentes verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é preciso que aqueles que o adoram, adorem-no em espírito e em verdade. E é o que nós estamos aprendendo aqui na Casa Espírita. A comida que vocês têm aqui é um ato de amor, de caridade, que a gente sabe da dificuldade de alguns de vocês ou de vocês, a gente sabe disso. Então está aí, é o pão do corpo. É importante, senão o corpo não fica em pé. Tomar um café aí, eu queria que tivesse um café, quando tiver doador aqui para doar iogurte para vocês, colocar ali de manhã um bife, um pão, com, que mais? Com suco. A gente vai colocar. Então a gente coloca um mingau, né? Acho que um mingau podia até fazer, né? Um mingauzinho de manhã pega bem? Eu vou sugerir lá em cima um mingau, tá aí, ó. É porque as dificuldades materiais são grandes também, mas a gente precisa alimentar o corpo, tá aí, senão vocês não estariam aqui. Mas é fundamental alimentar a alma, porque vocês tomaram o café, estão aguardando daqui a pouco o almoço que vem. O almoço é bom, né? O almoço que vem direitinho, não é? Ela toda vez me pergunta, eu digo que é boa, quentinha é boa. Quem nos ouve à distância e quiser doar alimento aqui para a nossa casa, a gente precisa muito. Se quiser doar a quentinha, tem gente que faz a quentinha muito boa, traz para as mães, pode trazer. Olha lá o cabeleireiro internacional ali, ó. Vocês vão perder, hein? Então, o que a gente pode fazer, a gente faz. Olha ali, o voluntário veio aqui preocupando-se com a beleza de vocês, para cortar o cabelo. Não ficou bom o seu cabelo? Ela deu um cortezinho, tirou a pontinha, né? Tá lá. Ela também tem, ela vai vir no sábado. No sábado ela vai cortar. Então, quem quiser doar alimentos, o alimento vai ser bem-vindo. Então Jesus continua:
Amai o vosso próximo como a vós mesmos, e sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aí está toda a lei e os profetas. Na sua simplicidade eloquente, vamos prestar atenção aqui, deixa lá, olha, vamos prestar atenção. Na sua simplicidade eloquente, esse preceito revela o objetivo mais elevado da iniciação, a busca da perfeição, que é ao mesmo tempo a do poder e da felicidade. Ao lado desses ensinamentos de Jesus, que se dirigem aos simples, há outros nos quais a doutrina oculta dos essênios é reproduzida em traços de luz. Nem todos podiam subir nessas alturas. Foi por isso que os tradutores e os intérpretes do Evangelho alteraram a forma e corromperam o sentido através dos séculos. Então, através dos séculos, esses ensinamentos do Cristo, que elevam a nossa alma, foram desvirtuados. Os homens desvirtuaram, por interesse próprio. A Igreja Católica Apostólica Romana, não estamos falando mal de ninguém, ela foi fundada 3 séculos depois, ano 320, 300 e pouco aí, por Constantino, modificando muita coisa que o Cristo trouxe. Depois tivemos a Reforma Protestante, lá no século XVI, né? século XVI, 1500 e pouco, Martinho Lutero, com Calvin, um grande passo, mas que o homem desvirtuou. Hoje você tem aí mais de 600 igrejas evangélicas. E o homem vai desvirtuando. E se nós não tivermos cuidado, a doutrina espírita se desvirtua. O papel principal dessa casa é a divulgação doutrinária, na sua pureza. É por isso que a gente estuda, é por isso que nós estamos aqui divulgando, para quem quiser ouvir. Quem quiser ouvir em casa, liga o rádio, não, liga o celular, o computador, né? Liga o rádio também no podcast. A pessoa vai dirigir, vai para longe, vai ouvindo. Olha que modernidade, né? Eu não sabia nem o que era podcast, aprendi aqui. Apesar dessas alterações, é fácil reconstituir esse ensino, se separa da superstição da letra para ver as coisas através da razão e do espírito. É sobretudo no Evangelho de João que encontraremos os traços ainda visíveis. Como diz João, há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha só Jesus dizendo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu me vou para vos preparar um lugar. E depois que tiver ido e vos tiver preparado o lugar, voltarei. Aí, por favor, conversa lá fora. Senão eu me perco aqui. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que tiver ido e vos tiver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. Vocês confiam nisso? Que Jesus foi preparar um lugar para a gente? Está preparado. Agora a gente tem que querer ir. Tem que ter condições para estar com Jesus. Só depende de nós. Que lugar é esse? Está aqui. A casa do Pai é o céu infinito, com os mundos que o povoam e a vida que se espalha na sua superfície. São as estações inumeráveis da nossa jornada, estações que somos chamados para conhecer e seguimos
os preceitos, se seguirmos os preceitos de Jesus, Ele voltará até nós para nos arrastar pelo exemplo na direção desses mundos superiores. Então, só depende de nós. A chave do céu está em nossas mãos. Todo mundo tem a chave do céu. Todo mundo tem. Não vai para o céu, esse céu que eu estou dizendo aqui, não é um lugar beatífico, onde está cheio de anjinho tocando harpa no ouvido. Deve ser chato pra caramba, né? Ficar ouvindo anjinho o dia inteiro. Ouvir 10 minutos está tudo bem, mas para a eternidade ninguém aguenta. Então, a gente vai para um lugar bom para trabalhar, onde não tem mais inveja, não tem mais ódio, não tem. Isso só depende de nós. Se amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, a gente tem a porta aberta do céu. Não precisa de ninguém, só depende de nós. Espírito do mundo espiritual que sofre é porque não quis entrar no céu, ele está sofrendo porque ele quer. Aqui também a gente sofre porque quer. Só depende de nós. Nós aí vemos também a afirmação das vidas sucessivas da alma. Olha o que Jesus falava da reencarnação. Jesus falava da reencarnação. Está aqui uma parte do Evangelho. Em verdade, se um homem não nasce de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que vos disse, que seria necessário que nasceis de novo. O Espírito sopra onde Ele quer, e vós ouvis bem a sua voz, mas não sabeis de onde Ele vem, nem para onde vai. Acontece também com todo aquele que nasceu do Espírito. Então, olha só, Jesus está falando da reencarnação. O Espírito sopra de onde quer. Aquele menininho que está ali falando para chuchu vai ser um palestrante espírita quando crescer. De onde ele veio? A gente não sabe. Ele veio do mundo espiritual, de algum lugar. Pode ter vindo do Brasil mesmo, pode ter vindo da França, da Itália, da Austrália, do Japão, pode ter vindo. A gente não sabe para onde ele vai quando desencarnar. Assim aconteceu conosco também. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. Lá na frente, Nicodemos pergunta assim: como eu, já velho, posso entrar na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe? E Jesus responde para ele assim: você não sabe, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas que acontecem todos os dias aqui na terra? E quando eu vos falar das coisas do céu? Então Jesus não entendeu, Nicodemos não entendeu naquele momento como ele podia reencarnar. Nicodemos falou da reencarnação. Se ele tivesse falado, se aquilo tivesse sido um erro, Jesus teria combatido, e Jesus não combateu. Mas o que fazem os nossos irmãos? Diz que isso aqui ele está falando do batismo, da água do batismo. Como assim? Então eu posso matar, roubar, estuprar, se eu for ali me batizar, eu estou salvo? Sou um camarada ruim, cruel, perverso. Eu aceito Jesus. Dá um banho d'água aqui, joga logo um balde na minha cabeça. Mergulha logo no tanque. Eu sou tão ruim que eu tenho que mergulhar e ficar 5 minutos debaixo d'água. Espera aí é fácil. Aí é fácil. E o que eu fiz de errado? E os meus crimes? Então Jesus está falando da reencarnação. A gente responde por tudo que a gente faz. A gente responde pelos nossos pensamentos, quiçá do que a gente faz.
É difícil ser espírita, não é fácil. Eu já fui católico, eu era feliz e não sabia. Porque eu errava, ia lá no padre, confessava, ele me liberava, rezava lá uns Pai Nosso, umas Ave Maria, ele estava livre. E não é assim. A gente responde por o que a gente faz, a gente repara o mal que fez. Fala. Por isso, que a Elinéia está dizendo para vocês, é muito bom, vocês estão vendo como é bom, uma aula daqui a pouquinho vai acabar, nós já falamos aqui, quase 1 hora, vocês nem sentiram, né? É por isso que vocês têm que vir no sábado, na evangelização também, venham hoje, venham quinta, e venham sábado, para deixar as crianças ali, porque a criança é mais fácil de compreender, e vocês, eu tenho certeza, vocês querem que os filhos de vocês sejam homens de bem. Quantos homens, vou botar entre aspas, me perdoe o termo que eu vou usar, podres, homens suínos, como diz aqui o Caibá Schutel, são ricos. O que adianta a riqueza? Antes, sejamos homens de bem, que sejamos ricos, mas sejamos homens de bem. Que sejamos pobres, mas que sejamos homens de bem. E as crianças, elas são fáceis da gente moldar. É uma massinha. É muito importante a evangelização no sábado das crianças. Tragam os filhos de vocês. O que vocês estão ouvindo aqui, o que as crianças ouvem, é para sempre. É para o espírito imortal. A comida, vocês tomaram o café, já estão com vontade de almoçar. Vocês vão almoçar daqui a pouco. Mas quando der 3 horas da tarde, dá fome de novo, não é? 3, 4 horas dá fome. Então o corpo precisa se alimentar, a comida entra, a energia da comida fica no corpo, porque é necessário manter o corpo vivo, mas o que é da alma é para sempre. Também é necessário alimentar a alma. É necessário. E a gente se prepara tanto aqui para dar aula para vocês no sábado. Mas, é mesmo para a gente, porque se eles têm Jesus desde bebê, eles vão cuidar da gente quando ficar muito velho. É um investimento. É verdade. Amanhã, nossos filhos nós ficaremos velhos, e quem cuida da gente são os nossos filhos. Os meus filhos são preocupados comigo o tempo todo. Papai, está tudo bem? Como é que está? O tempo todo. Agora, foram criados na evangelização desde pequenininho. Cresceram, a Raquel, vocês conhecem, está trabalhando aqui, me ajudando. O Gustavo me ajuda muito também aqui, muito, vocês não imaginam. Porque tiveram, além de ser almas bondosas, foram educadas. Educadas pela mãe, mais pela mãe do que pelo pai. Eu devo isso à mãe, a Lourdinha, a minha querida e amada esposa, e eles aprenderam. Os filhos de vocês precisam estar aqui, na evangelização, para serem homens de bem. É um trabalho para a alma. E a gente continua aqui mais um pouquinho. Jesus, o objetivo a seguir por cada um de nós e pela sociedade inteira é claramente indicado. É o reino do Filho do Homem, do Cristo social, ou em outras palavras, o reino da verdade. Como é que está essa tradução? Deixa eu ver aqui esse livro, por favor. Deixa eu ver o seu livro. Me traz aqui, por favor. Onde que eu estou lendo aí? Me mostra aí. Aponta para mim.
Aqui, deixa eu ler aqui. O alvo a que tende cada um de nós e a sociedade inteira está claramente indicado. Isso aí, tá bom. Tá. Você pulou um pouquinho. Em outras palavras, o reino da verdade, o reino da justiça, o reino do amor. As vistas de Jesus dirigem-se para o futuro, para esses tempos que nos foram anunciados. Eu vos enviarei o Consolador. Eu teria ainda muitas coisas para vos dizer, mas vós não poderíeis compreender. Olha só, o que Jesus disse. Vocês estão vendo que a gente está aprendendo aqui do Evangelho de Jesus. Eu vou falar pela primeira vez no demônio aqui. Ninguém está falando demônio, que o demônio pega com o capeta, faz mal. Isso é você doutrinar, ensinar pelo medo. A gente está falando sempre de amor, de algo positivo dentro de nós. E ele disse essas palavras: eu vos enviarei o Consolador. Eu teria ainda muitas coisas a vos dizer, mas vós não poderíeis compreender presentemente. Jesus tinha muita coisa para falar, mas os homens não compreenderiam. Aí ele disse que ia enviar um Consolador. O Consolador, que ele disse assim: quando esse Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade. Ele vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito e vos ensinará toda a verdade. Então Jesus não podia dizer tudo, porque o homem não sabia. E ele sabia que a gente ia esquecer, que iam deturpar os seus ensinamentos. Então ele falou: vou enviar o Espírito, vou enviar o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? Quem é? Está aqui, quem é? É a doutrina espírita. Muito bem, ganhou uma estrelinha. É a doutrina espírita, que está relembrando o que Jesus disse, que está ensinando mais coisas que ele não pôde ensinar, clareando as parábolas que os homens não entendiam naquela época. E como é consoladora, como eu tenho visto aqui mães sair chorando porque teve notícia do seu filho desencarnado. Hoje ainda, quando eu recebo uma notícia da Lurdinha, eu me emociono. Então, é uma doutrina consoladora. Ela consola, ela ensina, ela relembra o que o Cristo trouxe. Isso é obra do demônio? Isso é obra de Deus. Às vezes, Jesus resumia em imagens grandiosas, em traços inflamados as verdades eternas. Seus apóstolos nem sempre o compreendiam, mas ele deixava aos séculos e aos acontecimentos o cuidado de fazer germinar esses princípios na consciência da humanidade, como a chuva e o sol fazem germinar o grão confiado à terra. É nesse sentido que endereçava aos seus essas palavras corajosas: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não. Lembra o que a gente leu no início do Evangelho? Quem lembra o que eu li no início do Evangelho para fazer a prece? Quem lembrar vai ganhar um celular novo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha, vocês esqueceram que eu falei há 40 minutos atrás. Não foi? Um semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros do céu e a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Como o solo era pouco, elas logo cresceram, mas o sol as queimou porque não tinham profundidade as suas raízes.
outra parte caiu entre os espinhos, que as sufocaram, e finalmente outra parte caiu em terra boa, que produziram 30, 60, 100 por um. Eu guardei, tanto que eu decorei. Vocês já esqueceram a parábola do semeador, não foi? Então, olha só, essas palavras Jesus semeou, mas muitos de nós naquela época éramos a terra do caminho, nós não estávamos nem aí, mas o tempo foi passando, hoje a gente já está ouvindo. Muitos de nós ainda não somos a terra boa, porque não queremos, mas já somos lá os espinheiros, cresce um pouquinho entre as pedras. Naquela época não tinha compreensão, não frutificou como deveria. Hoje já frutifica na alma de muitos. Entenderam? Por isso que ele está dizendo, por isso que Jesus continua semeando. Jesus semeia há 2000 anos, Jesus está vivo, Jesus não está na cruz, Jesus está trabalhando, Jesus está ajudando a gente a crescer. A dor da vida material faz parte para o crescimento da alma, faz parte. Fala. Eu queria só lembrar para meus irmãos que a cruz tem muito significado, e que nós temos a nossa cruz também. Isso que Jesus quis mostrar é que nós temos dificuldades também, é isso. A cruz são Muito bem. A cruz são as dificuldades da vida. Cada um leva a sua, cada um leva a cruz que construiu para si mesmo. Jesus dirigindo-se então simultaneamente, eu vou parar agora que sei que já estão cansados, tá? Vou ler mais esse pedacinho. Por mim eu ficava até 5 da tarde hoje, é tão gostoso isso aqui. Mais um pedacinho só, tá? Que eu vou parar aqui na ideia das 3 estrelinhas. 5 minutinhos a gente termina. O almoço não chegou ainda, não é? Jesus dirigia-se então simultaneamente ao coração e ao espírito. Aqueles que não puderam compreender Pitágoras e Platão sentiam suas almas comoverem-se aos apelos eloquentes do Nazareno. E por isso que a doutrina cristã domina todas as outras. Para atingir a sabedoria era necessário nos santuários do Egito e da Grécia franquear os degraus de uma longa e penosa iniciação, enquanto que pela caridade todos podiam tornar-se bons cristãos e irmãos em Jesus. Por isso que a doutrina espírita diz: fora da caridade não há salvação. E você pode ser caridoso dentro de qualquer filosofia, dentro de qualquer religião, mesmo fora ou acima de toda e qualquer religião. Então o católico caridoso é um bom cristão, como o evangélico caridoso é um bom cristão, como o espírita caridoso é um bom cristão. É isso que ele quer, que amemos-nos uns aos outros como ele nos amou, que amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É isso que ele espera da gente. E para terminar, você que já guardou o bolsinho, 1 minuto ainda, vamos terminar. Guardou o livrinho na bolsa. Mas com o tempo as verdades transcendentais se velaram. Olha só, o que é velar? Se esconderam. Essas verdades se velaram, se esconderam. O homem as escondeu. Aqueles que as possuíam foram suplantados por aqueles que acreditavam saber, e o dogma material substituiu a pura doutrina. Na sua expansão, o cristianismo perdeu em valor o que ganhava em extensão. Então, o que Jesus não deu 1 hora ainda, mais 2 minutos a gente acaba. Eu estou vendo a agonia de alguns. Mas olha só, o que ele está dizendo? A doutrina se propagou,
mas ela perdeu em qualidade. Porque homens maus, homens interesseiros, começaram a mudar o ensinamento do Cristo em proveito próprio. Exatamente, lá na Idade Média, Francisco de Assis. A ciência profunda de Jesus vinha juntar-se à potência fluídica de iniciado superior, da alma livre do jugo das paixões, cuja vontade domina a matéria e comanda as forças sutis da natureza. O Cristo possuía dupla vista, seu olhar sondava os pensamentos e as consciências. Ele curava com uma palavra, com um gesto, impondo as mãos, ou até pela simples presença. Eflúvios benéficos escapavam do seu ser, e sob seu comando os maus espíritos afastavam-se. Ele se comunicava à vontade com as potências celestes. Nas horas de prova, auria nesse intercâmbio a força moral que o sustentava na sua vida dolorosa. No Tabor, seus discípulos deslumbrados o veem entreter-se com Moisés e Elias. É desse modo que mais tarde eles o verão aparecer, depois da crucificação, na irradiação do seu corpo fluídico, etéreo, desse corpo ao qual Paulo se refere nesses termos: há em cada homem um corpo animal e um corpo espiritual, e cujas experiências da psicologia moderna demonstram, aliás, a existência. As aparições de Jesus depois da sua morte não podem ser colocadas em dúvida, pois elas sozinhas explicam a persistência da ideia cristã. Depois do suplício do Mestre e a dispersão dos discípulos, o cristianismo estava moralmente morto. Somente as aparições e as conversas com Jesus é que devolveram aos apóstolos sua energia e sua fé. Terminamos aqui, mas eu vou comentar isso. Não posso deixar de comentar. Então, Jesus curava à distância, curava como curou o servo do centurião. Quando o centurião disse: eu não sou digno que vá até a minha morada, dizei uma palavra e meu servo será curado. Jesus diz assim: nunca vi tamanha fé em todo Israel. Vá, teu cego está curado, seu servo está curado. Curou à distância. Jesus, num pedido, o cego Bartimeu: Senhor, Senhor. Jesus para no meio da rua, olha para o lado, se dirige ao cego e pergunta: o que queres que eu faça? E o cego responde: que eu veja, Senhor. E Jesus diz: então vê. Jesus curava com um toque o braço, a mão a doença do leproso. Senhor, se quiseres pode curar. Ele coloca a mão: eu quero, fica curado. Jesus cura em dia de sábado. Jesus cura levantando o aleijado de nascença. Jesus cura quando a mulher morria, se toca nas suas vestes. E Jesus falava da vida futura, da felicidade futura, falava do sermão do monte, as bem-aventuranças. E quando ele morreu, os apóstolos ficaram com medo, se esconderam, com medo de morrer também. E Jesus então aparece, foi o que a senhora disse. Aí ele diz: eu estou aqui, eu não morri, eu não falei que a vida continua? Vem cá, Tomé, coloca a mão aqui na minha ferida, sou eu mesmo. Jesus aparece a muita gente, está em Atos dos Apóstolos, que ele apareceu a mais de 500, dizendo: a vida continua, eu não morri, não existe morte, e eu vou preparar um lugar para todos vocês. Então creiam, não tenham dúvidas, a morte não existe, Jesus continua a nos esperar,
Jesus continua a semear as suas sementes em nossos corações. Então é a Ele que dirigimos o nosso pensamento de gratidão por tanta paciência, por nos esperar há tantos séculos, há milênios, vem nos convidando. Hoje, Senhor, já conseguimos ouvir a Tua palavra, que nossa alma, com a Tua ajuda, com a ajuda dos benfeitores de cada dia nosso, possam ser cultivadas em terra boa. Ajuda a nossa alma a se tornar uma terra boa e a frutificar essas sementes. Obrigado, Senhor. Obrigado pela doutrina libertadora, a doutrina espírita. Obrigado, Allan Kardec. Se não fosse o Senhor, não estaríamos hoje aqui, estudando, compreendendo com mais facilidade os ensinamentos do Cristo. Obrigado a Leon Denis, que divulgou, que continuou e nos faz chegar através destas páginas esses conhecimentos claros, limpos e imorredouros. Obrigado ao altivo e a todos os guias que dirigem essa casa de amor. Muito obrigado, Senhor. Em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, te amo e sempre te amarei. Encerramos então os estudos da manhã de hoje aqui no SEAP, a nossa casa de amor. Que assim seja, graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa